Se você tem filho, sobrinho, enteado ou qualquer contato próximo com uma criança, é muito provável que você já tenha ouvido ou ouvirá a seguinte frase: Me conta uma história. Crianças adoram histórias. Adoram ouvir alguém sentar e contar para elas alguma coisa. Isso porque a história provoca na mente delas aquilo que há de mais poderoso, que é a capacidade de imaginar. Observe o poder de uma história. Nós estamos na era da imagem, onde, mesmo com o YouTube, Netflix, TV por assinatura, tablet, aplicativos, celulares, ainda assim uma criança gosta de sentar com um adulto e observar ele contando com a única ferramenta que ele possui em mãos, que é a voz. As entonações, os timbres, passar essa história de forma criativa e deixar a criança imaginar da forma que ela quiser. E aí a gente conta uma história e observa pelos olhares, o feedback, né? Parece que elas estão com a mente a mil, trabalhando para entender o que está sendo dito. Se você observar o poder de uma história, está no fato de que ela promove essa expansão imaginativa. E ao mesmo tempo também propõe que você encontre uma identificação. A criança se identifica na história e por isso ela começa a compreender aspectos da realidade humana. E aí ela aprende sobre amor, sobre amizade, sobre tristezas, sobre alegrias, da mesma forma em que a mente dela é levada a criar um universo. E a literatura propõe dois termos que trabalham bem esses aspectos, que é o mímese e a verossimilhança. Mímese é uma palavra que vem da filosofia e que significa imitação, ou seja, é a capacidade de transformar uma situação em algo de imitação, de emulação, para explicar um fato real, né? É a explicação da realidade, por exemplo, através da arte, através da música, da poesia, da literatura, do desenho, da pintura, enfim. A imitação. E a verossimilhança nada mais é do que a identificação que eu tenho daquilo que é verdadeiro, daquilo que é semelhante ao que é verdade. E a criança, mesmo sem saber absolutamente nada sobre isso, ela vai conseguir assimilar aquelas informações. Por isso que o universo pode ser completamente fantasioso, pode ser uma história apenas de bichos conversando entre si, e ainda assim ela consegue compreender o que há de verdade naquilo que faz referência ao aspecto humano da coisa. Agora, se você é pai ou mãe, talvez a essa altura você esteja se sentindo um pouco culpado por não contar histórias para o seu filho, principalmente naquele período da noite onde eles pedem para contar uma história antes de dormir. Mas acredite, a questão não é essa. O grande ponto é que nós nos tornamos a história que os nossos filhos mais leem durante esse processo fundamental de aprendizagem. Nós somos a grande história que eles leem na infância. E eles fazem essa leitura o tempo todo. E alguns capítulos são memoráveis, são incríveis. Eles guardam na memória com muita alegria. Mas algumas páginas eles querem jogar fora. E se pudessem, eles rasgariam capítulos inteiros e tacariam no fogo. E essa é a única história que pode ser lida enquanto é escrita. Por isso é preciso um cuidado fundamental com o rumo que a história está tomando. Um dia desse a gente estava lá em casa brincando, conversando com as crianças, e a gente estava naquela brincadeira boba de fazer comparações, né? E eu perguntava, o que é que você gosta mais? O que é que você prefere? Um dia no parque ou comer brócolis? O que é que você gosta mais, de piscina ou de dormir cedo? Coisas que obviamente eu sei a resposta. E a Andressa está grávida, né? A gente está esperando o Davi chegar aí em janeiro, se Deus quiser. E o Lucas fez a seguinte pergunta para mim. Papai, o que é que você gosta mais? Do joguinho do seu celular ou do Davi que está na barriga da mamãe? Olha a leitura que ele fez. Olha a forma que ele enxergou importância nas coisas que ele vê o pai dele fazendo ou se aplicando. Porque a verdade é que ele atribui o grau de importância de acordo com o tempo que ele me vê diante dessas situações. E aí, em momentos como esse, é que você precisa, de fato, rever alguns posicionamentos, rever o rumo que a história está tomando. Mas ainda bem que algumas páginas podem ser reescritas a qualquer momento. E essa história pode ser recontada de uma outra forma. Por isso eu desejo para você que é mãe, pai, responsável,
educador, educadora, que de alguma forma você seja essa grande história para a vida de uma criança. Que seja uma história rica em princípios, em valores, na promoção de um convívio melhor com os outros e principalmente na formação de um senso crítico, de forma a melhorar a vida dela e a vida de outros também. Porque uma coisa é certa, a criança ouvirá a história de quem estiver disposto a contá-la. Se não for você, será outro. E também para que lá na frente, quando ela estiver diante de uma situação desconfortável ou de difícil resolução, que ela olhe atrás, que ela vá lá naquela história que ela leu, que ela conheceu e que ela possa absorver a informação que ela precisa para tomar suas decisões, baseado na história que você foi e que você fez com ela. Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!